Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse maravilhoso dia, em mais esse devocional, onde nós nos reunimos de manhã tão cedinho para dedicar as primícias do nosso dia àquele que é digno de toda a honra e toda a glória, ao nosso Deus, ao grande Eu Sou. E o devocional de hoje nós vamos falar sobre a esperança naquilo que não se vê. Isso mesmo, fé. Como manter a fé em tempos de tribulação? Imagina só, você passar por momentos em que você não sabe o que você vai comer no dia de hoje. E você ter a certeza absoluta de que você vai experimentar o que há de melhor. Já imaginou isso? Para quem está no mundo, para quem não conhece o amor desse Deus, isso é uma verdadeira loucura. O que realmente significa ser renovado dia a dia, todos os dias ser renovado? O que de fato significa isso? Como que nós podemos enxergar a glória eterna em meio às tribulações momentâneas? É difícil enxergar a glória no meio de uma tribulação. O barco balança, a tempestade cai, a tormenta não quer passar e ainda assim você se mantém firme, de fé, andando por sobre as águas. Difícil, mas completamente possível. Completamente possível. Como fazer isso? Como fazer isso? Qual é o propósito divino por trás das tribulações que nós enfrentamos? Por que que Deus deixa que momentos difíceis se acheguem a nós? Por que que isso acontece? Por que que Ele deixa com que a gente passe por momentos tão complicados nas nossas vidas? Por quê? Por quê? Porque que mesmo os apóstolos passaram por momentos tão complicados na sua vida, nas vidas dele. Por que que, por que que João Batista, pregando o evangelho genuíno, abrindo a estrada para que Cristo pudesse vir, por que que ele foi preso? Por que que ele foi decapitado? Arrancaram a cabeça dele. Por que que Deus permitiu que a sua pregação cessasse, o seu ministério acabasse, a obra do próprio Deus parasse? Por qual motivo? Há um propósito nisso? Como que nós podemos manter o foco naquilo que nós não vemos, no invisível? Como que nós podemos manter o foco em Jesus, os olhos fitos para o alvo? Como que nós podemos fazer isso? Manter os olhos naquilo que é eterno, em um mundo que está repleto de distração. São dezenas de milhares de distrações visíveis. Nós vemos as distrações e como manter o foco naquilo que nós não enxergamos. Parece ser um desafio impossível. Não, não é impossível. E eu convido você a acompanhar esse devocional e deixar que o Espírito Santo ele trate com você sobre o que é de fato ter fé. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar juntos e deixar que o Espírito Santo fale conosco. Trate sobre cada uma dessas questões. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento de unidade. Sim, Senhor. Sim, Senhor, estamos aqui, Pai. Estamos aqui. Não para te pedir para que o Senhor aumente a nossa fé, não para isso. Mas por fé nós estamos aqui, Senhor. Por fé em Ti. Fé para entender que o Senhor está do nosso lado, ouvindo a nossa oração. Fé para entender que o Senhor fala conosco
e nos mostra nos mínimos detalhes, minuciosamente, a tua vontade para as nossas vidas. Obrigado, Santo Deus, por se revelar para nós tão claramente e por nos proporcionar momentos de profunda intimidade contigo. Pai, proporciona o pão do nosso dia de hoje, que hoje possa ser um dia repleto das tuas bênçãos e que, acima de tudo, Senhor, seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa leitura de hoje, ela está em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16 ao 18. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia, a fazer a leitura por ela, como eu sempre menciono, para que você possa se acostumar com o tipo de vocabulário, a manusear a sua Bíblia, a encontrar as passagens. Então, se você estiver aí acompanhando a gravação, dá uma pausa agora, procura com calma, se você não tem tanta habilidade, até você encontrar 2 Coríntios, capítulo 4. E depois você vai a partir do versículo 16. Caso você, por algum motivo, não tenha uma Bíblia na sua mão, eu estou compartilhando na tela aí do seu computador, do seu tablet, do seu celular. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, a palavra de Deus declara o seguinte. Versículo 16. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que palavra linda do apóstolo Paulo. Um homem muito inteligente e ainda repleto, cheio, transbordando com o Espírito Santo. E aí então ele nos proporciona palavras como essas. Palavras dignas de nós olharmos para cada um desses versículos e podermos analisar minuciosamente, com calma, toda essa palavra que é boa, perfeita e agradável para nós. Nesses versículos, o apóstolo Paulo ele nos oferece uma perspectiva ímpar, uma perspectiva única, singular, sobre como enfrentar as adversidades da nossa vida. Sim, porque hoje você vai passar por adversidade, pode ter certeza absoluta disso. E ele nos convida a olhar para as situações, aquelas que estão além das invisíveis, além das visíveis. Ele pede para que a gente olhe para aquilo que está mais além daquilo que a gente está passando, daquilo que nós estamos enfrentando, daquilo que está se mostrando para nós. O apóstolo Paulo, ele nos convida a nós fixarmos os olhos na eternidade, aonde, claro, a glória de Deus se manifesta de maneira que é totalmente incomparável àquilo que a gente consegue ver. Não há possibilidade de nós encontrarmos palavras para nós definirmos aquilo que é eterno. A nossa pequenez diante daquilo que é Deus e que Deus é, nos torna impossibilitados de definirmos o que Deus é e toda a eternidade que Ele tem para nós. Então nós vamos analisar cada um desses 3 versículos. Primeiro aqui no versículo 16, o apóstolo Paulo, ele nos convida a uma renovação interior nessa corrupção que nós temos exterior. O versículo 16 ele diz: por isso,
não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos renovados dia após dia. Paulo, ele começa destacando a necessidade, essa realidade de nós entendermos a nossa decadência, que faz parte do nosso ser exterior. O nosso corpo, ou melhor, os nossos corpos estão sujeitos a envelhecimento, a essa flexibilidade da pele, ela vai esticar, ela vai ficar velha, os cabelos vão cair, vai aparecer dor nas costas, a visão já não vai ser mais a mesma, você vai precisar de óculos para você poder enxergar alguma coisa. Você já não vai andar mais como você andava quando você era mais jovem, vai doer. O ouvido já não vai ouvir mais com tanta clareza, não vai ouvir mais com tanta clareza. O seu corpo é um corpo totalmente corruptível. Ele vai envelhecer. As dificuldades, elas vão aparecer, irmãos. As dificuldades, elas vão aparecer, a gente vai olhar, a gente vai se entristecer. Nós vamos olhar para as situações, nós vamos olhar para algumas pessoas, nós vamos nos decepcionar com elas. O pecado, ele faz parte do nosso ser. Ou você nunca viu uma criança de 5 anos de idade, duas crianças de 5 anos de idade, brigando por um brinquedo? Você nunca viu duas crianças brigando por um brinquedo? A corrupção, ela vem desde o início das nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo, ele proclama uma verdade que ela é transformadora. O nosso homem interior se renova a cada dia. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Todas as vezes quando você vem para o devocional, que você participa ao vivo, todas as vezes que você abre a Bíblia para ler, todas as vezes que você ora, todas as vezes que você vai ao templo orar em unidade, cultuar a Deus em unidade com outros irmãos, cada dia que você aprende com a palavra, todas as vezes que você pratica o perdão, o amor, levando o alimento para aquela pessoa que necessita, todas as vezes o nosso homem interior, ele é renovado. Renovado dia após dia, dia após dia. Essa perspectiva que o apóstolo Paulo traz aqui na parte B do versículo, ela é sensacional, ela é animadora, ela é reconfortante, ela nos traz a esperança. Ela nos traz essa esperança no meio a, a, aos problemas do nosso dia a dia. Em seguida, aqui no versículo 17, a palavra de Deus declara: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Paulo, ele coloca todo o sofrimento que nós passamos como uma carga leve quando comparada àquilo que Deus tem preparado para nós. A minha mãe, por exemplo, que está aqui acompanhando ao vivo, ela foi curada de um câncer. Se ela lembrar, eu lembro. Eu tenho certeza que ela também lembra de todos os dias que eu cheguei em casa e ela estava lá deitada na cama, passando uma pomada para tentar aliviar a dor do seio dela devido à rádio e à químio que ela fazia. O quanto doía. Não era uma dor apenas física, mas era uma dor psicológica. Essa dor física e a dor psicológica, ela se sentia só,
Naquela época, eu perdido no mundo, não acompanhei ela em nenhuma sessão de químio e rádio, em nenhuma sessão. E ela ali sozinha enfrentando o problema. E você hoje, qual é o problema que você está enfrentando? De repente você está enfrentando um problema aí com o marido, com a esposa, um problema de separação. E isso está te trazendo sofrimento físico, ansiedade, depressão, psicológico. Paulo, ele coloca todas essas coisas como leves quando nós comparamos com aquilo que está preparado para nós em glória eterna. Então, aqui no versículo 17, o apóstolo Paulo nos desafia a enxergar as tribulações através de uma ótica celestial. Paulo, ele nos mostra aqui no versículo 17 os nossos sofrimentos através da ótica de Deus. É claro que Deus sabe o que nós passamos, afinal de contas, ele veio à Terra, ele se fez homem, ele passou fome, ele passou sofrimento, ele passou por dores físicas incomparáveis, foi humilhado, extremamente humilhado, sentiu sede, chorou, chorou, mas chorou muito. Paulo, ele chama esses momentos que nós passamos, momentos difíceis, como momentos que são momentâneos, porque nós vamos passar por essa terra, irmão. Esse corpo, ele vai acabar. E esse momento difícil, ele vai passar e é momentâneo. Ele é momentâneo. Quando a gente compara com uma glória que está por vir, porque a glória que está por vir é uma glória eterna. Então Paulo fala, olha, esse teu sofrimento vai passar, esse teu sofrimento é momentâneo, vai acabar. É só um momento pequeno de dor, é só um momento pequeno. E ele convida aqui para que a gente possa olhar para essa glória eterna, para que nós não possamos desistir de caminhar ao lado de Cristo, para que nós não olhemos para trás, assim como a esposa de Ló, mas que nós possamos olhar para frente, para o alvo, que é Cristo Jesus, fora do barco, no meio da tormenta, que nós possamos estar ali em pé, fora do barco, olhando para Cristo. Olha o que Cristo quer que a gente olhe, olhe para Ele. É um momento, apenas um momento de sofrimento leve em comparação à glória eterna que nós estamos por experimentar. Cada luta, cada dor, cada desafio que nós enfrentamos aqui na Terra tem um propósito maior. E isso contribui para nossa preparação. É um estado de aprovação para sermos aprovados. Por fim, aqui no versículo 18, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, nos fala: assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas não, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo encerra esse trecho aqui nos orientando a fixar os nossos olhos não no que é visível e no que é temporário, porque vai passar. A dor que você está sentindo, física ou psicológica, ela vai passar. É temporária. Esse sofrimento, essas contas atrasadas, esse problema com o marido, esse problema com a esposa, o problema com o filho, de repente o filho nas drogas, na depressão, e isso vai passar. Tenha fé, mantenha os olhos em Cristo, porque quando você manter os olhos em Cristo, Ele vai te colocar para dentro do barco, Ele vai com uma palavra acalmar a tempestade, vai passar. Vai passar porque esse momento que nós temos com Ele será eterno. Eterno. A gente não enxerga,
mas não precisa enxergar. É fé, fé, fé. E a gente anda pela estrada da fé. Primeiro a gente pisa, depois a gente vê. O mundo, ele é cheio de distrações e aflições que são visíveis. E é vital que nós possamos manter a nossa atenção nas promessas de Deus. As coisas que nós podemos ver, elas são passageiras. Mas as promessas divinas, elas são eternas, elas são seguras, elas não são transitórias, mas ela é eterna. É fé, fé naquilo que não se vê. Por fim, meus irmãos, por fim, em meio às tribulações que nós enfrentamos, que nós possamos lembrar dessas palavras inspiradas por Deus através do apóstolo Paulo. Que nós possamos lembrar, primeiro, a nossa renovação interior, dia após dia, nessa corrupção exterior que nós passamos. Segundo, a perspectiva no meio das tribulações, termos a perspectiva de uma vida eterna. E terceiro, manter o foco naquilo que é invisível. Isso é fé. Manter o foco. Não se desesperar, mas manter o foco naquilo que é bom, perfeito, amável e agradável. A vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós possamos esperar e encontrar consolo na utilização diária da vontade de Deus para as nossas vidas. Porque ela opera em nós. Nessa perspectiva daquilo que é celestial, sobre as tribulações, sobre toda e qualquer tribulação. E mantermos o foco firme no invisível e no eterno. Que a presença de Cristo, ela nos sustente em todas as situações, sabendo que as dificuldades dessa vida, elas são temporárias, mas a glória que nos aguarda, ela é eterna. Se você puder, curva sua cabeça. Vamos orar juntos. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento maravilhoso em unidade. Obrigado, Pai, por nos proporcionar palavras dignas de sabedoria, provindas exclusivamente e tão exclusivamente do Teu Espírito Santo, vindas do Teu altar. Obrigado, Pai, porque sabemos que tudo isso vai passar. E nós estamos aqui, unidos, aqui em unidade, contemplando a Tua face, com a certeza absoluta que o que o Senhor tem preparado para nós é maravilhoso. Obrigado, Pai, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Novamente, Senhor, novamente nós te pedimos para o Senhor proporcionar o pão do dia de hoje. Nos guia, nos livra do homem mal, do laço do passarinheiro, nos guarda, nos protege e ilumina. Em nome do teu Filho Jesus, é o que nós oramos. E é o que assim nós já te agradecemos. Amém. Amém.